Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, hoje eu vou passar para vocês algumas literaturas que eu consumi, vamos dizer assim, ao longo da minha vida de trade, que eu acho que é essencial para todo mundo que está nesse mercado ter contato com esse tipo de literatura, principalmente para quem opera índice e dólar, né, que são ativos extremamente calculados, né? Então, galera, eu vou citar aqui 6 literaturas que eu acho essencial para todos vocês lerem e vou fazer um breve comentário aí de cada um deles, por ordem de cronologia que eu acho que cada um deve consumir. Beleza, galera? Então, o primeiro livro que eu acho que todo mundo deve consumir é o Trading the Zone. É um clássico, né? Todo trade tem que ler esse livro. E esse livro ele fala sobre o teu clique está relacionado com a tua atitude mental. O sucesso do teu clique está relacionado com a tua atitude mental, né? Como tu lida com isso, como você lida com isso, como você entende do assunto, o seu nível de confiança, o nível de não se abalar a um trade que vá contra a sua posição, né? Então, uma grande sacada assim que eu anotei sobre o Mark Douglas, que é o que escreveu o Trading in the Zone, é, ele diz assim, ó, correr risco é diferente de aceitar o risco. O que ele quis dizer com isso? O correr risco é você não saber o que está fazendo. Você aceitar o risco é você saber o que está fazendo, ou aceita o risco com possibilidade de ganho maior do que o teu risco. Entendeu? Então as pessoas precisam entender essas sacadas da operação. E ele ensina a pensar como trade, né? Como trader, né? De sucesso, né? Ele ajusta a sua mentalidade para um trade de sucesso. Beleza, galera? Então, assim, ó, vou passar aqui para os próximos livros, né? Um outro livro que eu acho essencial todo trader ler é o Axioma de Zurique. Também é um clássico. Acho que todo trader deveria ler esse livro. E ele defende que para a pessoa ter sucesso em seu investimento é preciso se expor intencionalmente aos riscos, assumindo o erro rápido e saindo da operação o mais barato possível. É mais ou menos o que o Trading the Zone também fala, né? A gente precisa, a gente não tem que correr risco, a gente precisa assumir o risco, saber o tamanho do nosso risco em relação ao nosso retorno. Você correr risco é você não saber o tamanho do seu prejuízo possível. E você aceitar o risco é você saber o tamanho do seu prejuízo máximo e qual o potencial de ganho é, qual o potencial de ganho tem o seu trade, né? Então o Axioma de Zurique, ele é um livro relativamente parecido com o Trading in the Zone, né? Com abordagens setoriais diferentes. Porém, a base é muito parecida, né? E o foco do Trade in the Zone é o mental do trader. E o foco do Axioma de Zurique é te ensinar a calcular os teus riscos. Você conseguir entender esse tipo de racional, onde está os seus riscos. Beleza, galera? Então vamos aqui para o próximo livro. Esse aqui é um livro muito bom, tá? Ele não é o melhor de todos, mas é um livro muito bom, de fácil entendimento, né? E acho que é viável todo mundo ler ele, né? Que é o livro Derivativos do Leonel Moleiro e Eduardo Mello. Qual é a abordagem desse livro? Ele vai focar nas negociações e precificações, né? Ele vai esclarecer as técnicas utilizadas pelas tesourarias, bancos e gestoras de fundo. Ele traz alguns exemplos de operações em hedge, especulação, arbitragem, mais didático, né? E ele apresenta uns tópicos específicos de operação com volatilidade, ele bate em cima de derivativos de commodity, de precificação de swaps e etc. Ele é um livro mais básico, mas eu acho que a gente precisa ir, né, degrauzinho por degrauzinho, porque quando a gente chegar no nível máximo de material possível, a gente precisa ter uma boa base para poder
para poder entender o mercado financeiro mais a fundo, né? Um outro livro muito bom é Derivativos, de Lauro Araújo, né? Que esse livro, qual é a síntese desse livro, né? Ele explica os instrumentos de derivativo, os seus fundamentos de mercado, como que a gente pode usar para gerenciar os riscos de carteira, fundos, projeto de fluxo de caixa de uma empresa. Esse livro e o livro anterior, eles são base, né, para a gente entender bem sobre derivativos, mercado futuro, taxa de juros, essas coisas. E aí agora a gente entra na parte mais técnica, né? Esse livro aqui, ele fica do meu lado. Esse e o próximo. Eles não saem da minha mesa. José Roberto Securato. Cálculos financeiros de tesouraria. Esse, para mim, é uma das minhas bíblias, né? Ele fala sobre as sofisticações de operações financeiras estruturadas aqui no Brasil. Ele aborda com muita eficiência a dinâmica de taxa de juros, inflação, inúmeras operações financeiras de produtos bancários. Ele tem uma abordagem moderna sobre a gestão de tesouraria, reunindo todos os elementos técnicos necessários para uma boa administração das tesourarias. E o Securato, ele é um autor de grande... Ele tem grandes reconhecimentos nas maiores instituições financeiras e universidades do país e até no exterior. Então ele é bem reconhecido, ele tem muita autoridade no que ele fala aqui no Brasil e fora do Brasil. E aí o livro mais, para mim, o mais top de todos, com relação à operação no mercado financeiro, que eu utilizo ele como base para todos os meus estudos, cálculos, projeções, ele é o meu norte. Opções, Futuros e Outros Derivativos, de John Hu. Esses últimos dois livros são leituras um pouco mais pesadas. As pessoas precisam passar por esse nível para conseguir vir direto para esse nível, porque senão vai ficar meio boiando, né? Então, esse do John Hu, ele fornece conhecimento prático sobre análise de derivativos muito objetivo, mas baseado em cálculos, né? Ele se distingue das outras obras, a forma como ele se diferencia das outras obras, né? É a abordagem unificadora de avaliações de todos os derivativos, não apenas futuros e opções. Ou seja, ele analisa todo e qualquer tipo de derivativo. Ele vai ter análises para todos esses tipos de derivativos. É uma leitura mais pesada, o leitor precisa ter noção de finanças, probabilidade, estatística, e essa base vai ter nos livros antecessores a ele. Beleza, galera? Leiam esses livros, tenham contato com esses livros, que eu tenho certeza que a mente de vocês vai dar um boom a nível de conhecimento para qualquer ativo que vocês forem operar, tanto derivativos, futuros, até ações, porque eles vão ensinar formas de calcular e projetar esses ativos muito eficientes. Beleza, galerinha? Então, um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.